Fala, nação de obstinados, professor J, para mais uma dica de língua portuguesa. Postei uma questão sobre o uso dos porquês. Os estudantes não entenderam bem e me mandaram centenas de mensagens pedindo para esclarecer aquele uso na questão. Aproveitei e coloquei aqui alguns casos para nós explorarmos o uso dos porquês e vocês entenderem bem como funciona. Aproveito e peço para que pausem o vídeo agora e percebam que os casos estão numerados. A partir dos números, vocês colocarão um número e o porquê que deve ser utilizado nos comentários, antes de verificarem a explicação, que aí vocês saberão se acertariam a maioria dos casos aqui, se não todos, né? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, já estou aqui utilizando o exemplo Elaine, né, novamente, porque aí eu fico bem com a patroa. Pessoal, olha só, vamos ao primeiro exemplo. Elaine, eu não compreendi o porquê de não ter ido à festa. Se vocês perceberem bem, e aí é uma dúvida que muitos têm, eu já tenho um artigo aqui, olha. Então, quando é precedido de artigo, é o porquê substantivo. E o único porquê substantivo que nós temos é o porquê junto e com acento. Então, temos aqui, já no primeiro caso, o porquê junto e com acento, porquê substantivo. Agora, vamos ao segundo exemplo. Por que Elaine não veio à festa? Percebam, eu quero que vocês se esqueçam daquela história de que no início de frase sempre é o porquê separado e sem acento. Final de frase interrogativa sempre é o porquê separado e com acento. Vocês podem esquecer? Então, se esqueçam por um momento e prestem atenção na explicação. Coincidentemente, aqui vai ser, sim, o porquê interrogativo. E como ele está no início da estrutura, ele será separado porque vai equivaler a... Você sempre vai fazer a substituição. Por qual motivo ou por qual razão Elaine não veio à festa? Casou direitinho aí por qual motivo? Então, é o porquê separado e aqui está assim no início da estrutura. Terceiro exemplo, Elaine não veio à festa por quê? Perceba uma coisa, sim pessoal, desculpe-me, aqui tem um ponto final, que você pode utilizar ponto final ou não. Elaine não veio à festa, ponto. Por quê? Percebam que eu tenho aqui um porquê interrogativo, mas no início da estrutura, aqui também um porquê interrogativo, mas no final da estrutura. E será esta pontuação, aqui no caso a interrogação, que fará com que o que fique tônico e receba o acento circunflexo. Estes dois exemplos é o que eles representam a maior parte das dicas que são fornecidas por aí. No início de pergunta, porquê separado sem acento. No fim de frase interrogativa, ainda falam assim, no fim de frase interrogativa, porquê separado com acento. Estes dois exemplos estão corretos. Agora vamos ao próximo. Ela me respondeu porque veio à festa. Aqui, pessoal, percebam que ela me respondeu por que motivo veio à festa. Não casa, e como também não casa o porquê substantivo. Então, você vai fazer o seguinte, se couber pois, é o porquê junto sem acento. Ela me respondeu, pois veio à festa. Então, temos aqui o porquê junto e sem acento, tá bem? Pois, pode substituir por pois. Se der certo, porquê junto, sem acento. Quinto exemplo, este é o caminho porque Elaine passa todos os dias. Aí você vai me dizer, ah, professor, não é o porquê substantivo porque não existe artigo precedendo. Não é o porquê que significa pois, porque fica que este é o caminho, pois Elaine passa todos os dias. Deu errado, professor. E também não cabe este é o caminho, por qual motivo Elaine passa todos os dias. Agora eu quero que vocês prestem atenção. Eu posso ter o porquê interrogativo, que pode ser sem acento e com acento, se estiver no fim da estrutura ou com pausa acentuada. E também posso ter o porquê relativo, que será substituído por pelo qual ou pela qual. Então, olha só, este é o caminho pelo qual, olha só, pelo qual
Elaine passa todos os dias. Então, é porque separado e sem acento. Aqui é o porquê relativo. Então, fiquem de olho, tá bem? Quinto exemplo, agora vamos ao sexto exemplo. Elaine ficou doente e não sabe por quê. Aí agora o bicho pegou, inclusive, a questão foi com uma frase semelhante a esta. Pessoal, é o seguinte, percebam que eu tenho fim de estrutura, mas não tenho interrogação. Eu quero que vocês memorizem o seguinte, o que tornará o que tônico não é somente a interrogação. Pode ser ponto final, exclamação, vírgula, reticências, tudo bem? Então, Elaine ficou doente e não sabe por quê. Percebam que aqui o porquê separado vai expressar qual motivo ou qual razão. Elaine ficou doente e não sabe por qual motivo, por qual razão. Então aqui será o porquê separado e com acento. Aí alguns alunos me mandaram mensagem, professor, não é o porquê substantivo? Não, porque não existe artigo antes aqui precedendo. Caso nós tivéssemos um artigo, eu poderia sim construir a frase com o porquê substantivo. Percebam, mudaria um pouco a semântica. Porém, eu poderia, tá bem? Mas aqui no exemplo é o porquê separado e com acento. Agora vamos ao último, né? Ao sétimo exemplo. Não sabia por quê, mas ela acabaria por vencer a doença. Percebam que aqui eu tenho uma ordem invertida, pessoal. Mas eu tenho sim uma pausa, eu tenho aqui uma pausa acentuada. Não sabia por quê. A vírgula fará com que o meu porquê aqui seja separado e com acento. Não sabia por qual razão, mas ela acabaria por vencer a doença. Eu quero que vocês fiquem de olho, porque geralmente os professores e as gramáticas não trazem o uso dos porquês desta forma. Mas, a partir de agora, vocês não errarão mais. Forte abraço, até a próxima.